texto que tem aqui diz a formação formando o caráter para a eternidade. Né? A gente sabe que a única coisa que a gente vai levar desse mundo é o que? O nosso caráter, né? É o que a gente tem na nossa mente. É a única coisa que nunca vai se apagar. Tem até tipos de amnésia, né? Tem pessoas que esquecem tudo, mas tem pessoas que ela esquece só o de hoje em diante. Mas o que ela viveu até aquele ponto, que ela teve essa doença, ela não esquece. Bem assim vai ser quando Jesus retornar. Né? Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, mas aqueles que estiverem mortos será como um piscar de olho. Né? Ele vai relembrar tudo o que ele viveu e assim ele vai dar continuidade. Aqui diz assim. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 5 a 8. Pedro, capítulo 5, capítulo 1, desculpe. 1 Pedro, capítulo 1, segunda Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Amém. Diz assim: por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque essas qualidades estando em presente e aumentando em vocês a cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui a gente vê, né, várias qualidades que Deus ele deseja que esteja no coração do seu servo, e a gente vê que uma é acrescentada à outra. A gente vê que o cristão, quando ele nasce, né, na igreja, nasce na fé em Deus, ele vem para cá do jeito que ele vem no mundo, né, vazio, né, sem esperança, uma pessoa às vezes até com vários problemas pessoais, mas aqui a gente vê que Deus ele vai acrescentando uma virtude atrás da outra. E aqui a primeira virtude que diz é o que? É a fé. Né? A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé é o que é necessário para a gente se aproximar de Deus e crer que Ele pode nos dar uma vida transformada. Né? Independente de quem a gente foi, independente de quem a gente é, das dificuldades que a gente tem no nosso caráter, mas Deus ele nos dá essa fé para que possamos crer que Ele pode nos dar essa vitória. Pontos fortes de caráter são formas positivas de pensar, falar e fazer, que nos energizam e nos ajudam a desfrutar de uma vida mais abundante, com melhor saúde espiritual, mental e física, e relacionamentos mais gratificantes. A gente vê que o ponto de caráter, os pontos fortes de caráter, como os fortes como os fracos, eles são desenvolvidos quanto mais a gente exercita. Né? Se você tem uma virtude ou um defeito, ele vai crescer à medida que você exercita ele. Né? Tanto as coisas boas, que necessita de mais esforço, mas já os defeitos de caráter, infelizmente, é igual mato, né? A gente planta mato no quintal e ninguém planta, né? Às vezes tem um lugar na sua casa que corre uma água, de repente cresce o limo, quando você menos espera, cria uma plantazinha, a planta cresce e ela pode virar até uma árvore e derrubar a sua casa. Bem assim também é o que? É os maus traços de caráter. Né? A gente não precisa de esforço para que ele se desenvolva. Né? Ele já vem em nosso coração, né, devido ao pecado, e se a gente não cuidar dele, se a gente não tiver atenção e buscar desenvolver esses pontos fortes que Deus nos dá, nós seremos a mesma pessoa desde quando a gente entrou na igreja. Né? Podemos ter 30, 40, 50 anos, podemos até morrer na igreja, mas vai morrer do mesmo jeito ou até pior. Né? Não vai morrer do mesmo jeito, vai morrer pior, porque vamos conhecer bastante a verdade, vamos ter a luz na mão, mas se ela não nos transformar,
é um estado de grande tristeza, né, para todos nós, para quem não se transformar. E isso é gratificante porque aqui diz assim, ó, pontos fortes de caráter são qualidades pessoais que nos ajudam a nós e a nossos filhos a florescer. E podemos escolher desenvolver nosso caráter por toda a vida. Não é só por um momento, né? Esse caráter não é desenvolvido só quando somos criança ou só até determinada idade. Ele é uma dádiva de Deus, porque ele pode ser desenvolvido a partir de quando a gente escolhe seguir a Deus. Quando Deus ele nos apresenta, né, uma verdade sobre alguma coisa que a gente não sabia, ou até que a gente sabia, mas a gente ficou assim, com alguma dificuldade de pôr em prática, mas no momento que a gente coloca em prática a verdade que Deus nos dá, ela vai transformar o nosso caráter. Né? Independente de quanto tempo a gente viveu no erro, mas Deus ele é misericordioso e Ele nos dá essa esperança. Amém. Né? Essa esperança que podemos mudar em qualquer tempo. A boa notícia é que podemos nutrir essa característica em nossos filhos, desde tenra idade, pela maneira como interagimos com ele diariamente e por sermos um bom modelo de desenvolvimento de caráter. E como tem uma frase, né, que eu já vi que diz que o conselho é bom, é legal, mas o exemplo arrasta. Né? O conselho, você aconselhar uma pessoa, seu filho, né, quem tem filho, eu não tenho filho aí, mas quem tem filho, o seu parente, aquela pessoa que depende de você, o conselho ele é importante, é legal, o conselho é legal, mas o exemplo ele arrasta. Porque se você dá um conselho a seu filho e você faz diferente, ele está vendo, né? Ele está prestando atenção, às vezes você acha que ele não está vendo nada. Vou fazer isso aqui, ele não está percebendo, é criança, né? Criança não entende nada, né? Tem pessoa que diz que a criança faz isso, faz aquilo, mas é porque a criança é inocente, a criança não entende nada. Ela pode até não entender, mas ela está guardando tudo aquilo que ela está vendo. Né? A gente vê os bebês, né, lá na igreja, quem conhece aqui Léo, né? Tem Léo lá da igreja, e o bebê dele, quando ele era mais novo, ele ficava ali quieto, não prestava atenção a nada. Mas hoje, como ele já tem mais algum tempo de vida, ele vê qualquer movimento, ele presta atenção. Né? Eu acho interessante isso, porque a cada tempo que a criança ela vai crescendo, ela começa a prestar atenção no ambiente que ela está, e a tudo que ela vê. E quem é o modelo, o primeiro modelo que ela vê? São os pais, né? São em casa. Porque nós estamos primeiro em casa, são nossos primeiros professores, né? E depois nós vamos para o mundo enfrentar a dificuldade com o que aprendemos em nossa casa. Então aqui é uma responsabilidade para quem é pai, para quem é filho também, né? Com quem aprendeu, de saber o que nós estamos fazendo e que tipo de modelo nós estamos sendo. Né? Precisamos primeiro pedir a Deus que desenvolva o nosso caráter, porque não é fácil para ninguém, mas precisamos pedir a Deus essa misericórdia a cada dia, para que sejamos assim um bom caráter para toda a vida. Amém. O apóstolo Pedro, ele fala sobre o processo de desenvolvimento do caráter em sua segunda carta. Ele não espera que os cristãos tenham um caráter totalmente crescido ou maduro desde o início. Às vezes a gente quer que a criança ela já entenda, né, já saiba, ou porque às vezes a gente já repetiu algumas vezes, você ainda não entendeu, o pai ali fica nervoso, né? E aqui no caso, Pedro ele se refere aos cristãos que ele não exigia que aqueles novos conversos ele já fosse de imediato pessoas maduras na fé, né? Pessoas que soubessem lidar com a dificuldade, com aquela fé íntegra, como de uma pessoa que tem muito tempo na igreja. Mas ele desejava o quê? Que aquelas pessoas que se chegavam a Deus naquele momento, eles crescessem passo a passo, né? Que eles não se estagnassem na caminhada cristã. Porque se você se estagnar, que é o mais fácil, devido à dificuldade da vida, devido às correrias, né, do dia a dia, às vezes a gente esquece de ler a Bíblia, ou daqui a pouco eu leio, depois eu leio, de noite eu leio, e você sai, quando chega em casa mais cansado, o que é que você faz? Vai arrumar a comida, corre para lá, corre para cá, prepara a comida de amanhã, e olha, deixa eu dormir, Deus me perdoe, amanhã eu oro, e quando é no dia acontece a mesma coisa. Então Deus ele dá essa oportunidade, e Pedro, né, o seu discípulo, ele sabia que a prática diária é que ia levar o que? Ao amadurecimento. Né? A prática do conhecimento que a gente aprende hoje,
a cada dia ela vai crescendo em nossa vida e nos dando essa maturidade que Deus ele quer que nós tenhamos, né? À medida que a gente se entrega à obra de Deus, a gente aprende mais, né? Quanto mais você faz alguma coisa na obra de Deus, né? Vem aqui louvar, cantar, você vai aprendendo dons que às vezes você não sabe que você tem, né? Quanto mais a pessoa se entrega à vergonha, quanto mais a pessoa se entrega a não querer fazer porque acha que não foi feito para isso, eu não sei fazer, mais você vai ficar incapacitado, né? Então Deus ele quer o quê? Que a gente pratique a cada dia o que Ele nos dá, mesmo com nossa dificuldade, né? Mesmo com nossas fraquezas, com nossa timidez que nós temos, mas que mesmo assim possamos o quê? Praticar aquilo que a gente está aprendendo, porque assim a gente vai o quê? Ganhar experiência na vida cristã, né? Assim a gente vai ganhar prática para a gente poder testemunhar do que Deus faz na nossa vida a cada dia. Amém. Ele diz aqui no verso que a gente acabou de ler, né? Em Pedro, ele diz o quê? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, né? A fé, para ela crescer, precisa de quê? De empenho, né? Para a gente construir uma casa, não é de vez, mas precisa do quê? A determinação, né? Porque se a gente construir uma casa, não acabar ela e entrar para dentro da casa e dizer que depois acaba, muitas vezes é bem mais difícil de concluir essa casa. Então, a gente tem que saber o quê? Que essa fé, para ela crescer, ela precisa de empenho a cada dia. E também aqui tem uma parte do texto que diz assim, porque, a parte final do texto, porque se essas qualidades existirem em vocês e crescerem em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes ou improdutivos, né? Esse se é o que? É uma condição, né? O se ele dá a ideia de condição, né? Se você vai aceitar ou não, se você vai botar em prática ou não, né? Se você vai se esforçar mesmo com medo ou não, né? E ela diz que esse esforço, se a gente se entregar, esse esforço de fazer o que Deus pede, é o seguro para que a gente não caia na fé, para que não se esfrie na fé, porque aqui, como eu disse, se essas qualidades existirem e crescerem em nossa vida, não tem como a gente ser inoperante ou improdutivo, né? Não tem como. Se a gente se entrega a Deus, se a gente faz as coisas que Deus pede, a gente vai ter que ser produtivo, porque vai ser o quê? Uma vertente que não vai poder parar. Precisamos desenvolver nosso caráter, bem como o das crianças, sob o nosso cuidado, para nos ajudar a nos tornarmos membros prósperos do reino de Deus e pessoas que são uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Quando nossas qualidades de caráter são fortalecidas e usadas, nos tornamos membros da sociedade, respeitados, trabalhadores, criativos, engenhosos, confiantes, atenciosos e generosos. Nós vemos quantas virtudes elas crescem ou aparecem em nossa vida quando nós usamos as qualidades de caráter que Deus nos dá. Nós acabamos nos desenvolvendo e sendo pessoas que seremos bênçãos para Deus, nas coisas de Deus, como para aquelas pessoas que são do mundo. Nós teremos meio de chegar nas pessoas que estão ao nosso redor de forma inteligente, de cativar as pessoas, às vezes não pelo folheto, mas pelo que ela vê em nossa vida. Então, isso também é necessário que aqueles que são pais ter esse empenho de se desenvolver pela misericórdia de Deus e assim poder ajudar os seus filhos. Aqui tem algumas características, de valor próprio, valor que Deus ele dá em sua palavra, e vamos pesquisar um pouco sobre eles aqui. Um deles é a criatividade. Diz aqui que é a qualidade que ajuda a resolver os problemas ao imaginar uma solução e torná-las realidade. Deus quer que nós sejamos o quê? Criativos, porque nós somos seres humanos o quê? Pensantes, somos seres pensantes. A gente vê que os animais ele tem até uma astúcia, Acho engraçado. Lá tem um cachorrinho, Quem conhece aqui o Pincher, o Pincher é um cachorrinho bem chato, Eu não sabia que ele era assim, eu peguei ele, mas
agora eu tô me virando, mas é bem complicado o cachorrinho, porque eu acho engraçado que quando ele faz uma coisa errada, ele corre, ele some. E quando você vai tentar acertar ele com a sandália, ele se esquiva de um jeito que ninguém consegue pegar. É mais fácil você cair. Então a gente vê que um animal, sem entendimento que a gente tem, sem raciocínio, mas ele tem na mente dele, na cabecinha dele, uma criatividade dele se defender, né? Assim também Deus ele quer que nós tenhamos o quê? A criatividade para criar os filhos. É aqui diz, os personagens que tiveram criatividade. Um deles foi quem? Davi. Nós sabemos que a maioria dos textos, né, dos Salmos foi escrito por Davi. Nós sabemos que ele foi o quê? Foi um cantor, né? Ele tocava a sua harpa. E esses salmos até hoje eles eram o quê? Eles eram cânticos, né? Eram poesias que até hoje nós vemos a sabedoria e a comunhão que Davi tinha com Deus. E aqui tem uma pergunta: como podemos estimular a criatividade das crianças? Né? Como será que a gente pode estimular a criatividade das crianças? Será que é dando celular no YouTube? Né? Será que é entregando o celularzinho a ela? Né? Será que é na televisão o dia todo? Né? O menino está em casa, deixa o menino na televisão para ele se entreter. Às vezes, infelizmente, né? Infelizmente também porque às vezes nós não temos todo o conhecimento, né? Mas o pai às vezes acha que a criança está dentro de casa, então ele está livre de muitos riscos. Mas infelizmente foi como acho que passou aqui no slide, quando a ameaça está dentro de casa, né? Muitas vezes a ameaça está dentro de casa e às vezes por falta de criatividade, por ser mais fácil, a gente dá a janela que o inimigo pode entrar na mão das nossas crianças. E a criança às vezes cresce com aquilo na vida dele, e quando ele cresce, como é que ele vai se livrar? É bem difícil. Então aqui ele faz um apelo aos pais para que tenham a criatividade de saber o que dá aos seus filhos para que eles também desenvolvam essa criatividade. É a curiosidade, é outro passo que tem aqui. Ela leva ao aprendizado e à descoberta de novas possibilidades. Vamos abrir lá em Êxodo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. Amém? Amém. Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava cheia, a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver que grande maravilha, que grande maravilha é essa, porque a sarça se queima, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Né? Aqui nós vemos o quê? O que foi que motivou Moisés a ir lá naquela sarça? Ele não sabia quem era, né? Ele não sabia quem era que estava ali, o que era aquilo. Ele apenas viu uma coisa diferente, porque ele sabia que se qualquer coisa que pegue fogo, ele vai ser destruído. Mas aquela árvore estava em chamas, a chama muito alta, e a árvore não se consumia. Então ele, movido por curiosidade, ele foi lá ver o que era que estava acontecendo, como é que poderia acontecer isso. A gente viu que o que motivou Moisés foi o quê? A curiosidade. E muitas vezes, as crianças principalmente, né, ela tem o quê? A fase do porquê. Né? Por que isso, por que aquilo, o que é isso, o que é aquilo. E muitas vezes o pai não sabe responder. E antigamente, eu acho até assim que antigamente era mais seguro em parte. Porque se você não sabia, se o pai não sabia, a criança ficava por isso mesmo. Mas hoje, o que nós temos em nosso bolso? Um celular, né? Hoje temos um celular. Muitas vezes a criança ela pergunta ao pai alguma coisa, o pai não sabe a resposta, o que é que ela faz? Bota no Google. Bota no Google lá o que é isso, o que é aquilo, né? E muitas vezes a primeira resposta que aparece, será que vai ser da igreja adventista? Será que vai ser um pastor, né, da igreja adventista falando?
Se a criança chegar lá no Google e botar sexo, o que será que vai aparecer? Vai aparecer Darlene Alves falando, né, consultora de família? Será? Impossível, né? A primeira opção que vai aparecer é o quê? Tudo de errado, né? Tudo que possa o quê? Destruir aquela cabeça, aquela mente que está em formação, né? Muitas vezes, como eu vi uma pesquisa de um dado sobre essas coisas, diz que a idade que as crianças geralmente acessam esse tipo de conteúdo está em volta de 7 anos, 7, 8 anos. Quer dizer, naquele momento que os pais acham que a criança é tão inocente, não sabe de nada, mas uma pergunta que aquela criança faz a seu pai e ele não sabe responder, de repente ele busca na internet e de repente vai vir tudo de ruim que vai acompanhar aquela criança, infelizmente, muitas vezes por toda a sua vida, né? Essa criança vai ficar destruída, porque aqui a gente viu que Moisés ele não sabia quem era, mas era Deus, né? Era Deus, né? Então ele estava seguro com aquela curiosidade. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria para saber como responder as perguntas dos filhos, né? Saber como cuidar das crianças, porque muitas vezes ela se perde, não porque não tem um pai por perto, mas às vezes porque o pai ele não sabe responder e às vezes deixa a criança se descobrir por si só. E nessa descoberta é que acontece muitos problemas que infelizmente às vezes os pais vai sofrer a vida toda, né? Porque eram coisas que poderiam ser evitadas, mas que Deus ele venha nos dar essa sabedoria. A outra característica é a bravura, né? A bravura que vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Verso 20 ao 24. Amém? Diz assim: Então Acabe enviou a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são quase 450 homens. Tragam aqui 2 novilhos, eles que escolham para si um novilho, e cortando-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e a aquecer que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Nós vemos aqui que Elias ele estava entendendo que ele estava ali sozinho, né? Ali todos os profetas de Deus tinham sido mortos, então ele teve a bravura, né? A coragem dada por Deus naquele momento de se levantar e continuar mostrando a sua fidelidade a Deus, né? Independente de que se aquelas pessoas muito mais numerosas eram fiéis a ele ou não, se aquelas pessoas tinham abandonado a Deus ou não. Mas aquela atitude de Elias mostrava a sua coragem de se manter firme pelo que era certo, mesmo que a multidão fosse contrária. A gente vê em nossas escolas hoje, né, na sociedade, quantas culturas, quantas ideias estão sendo colocadas que é divergente da palavra de Deus. E aqui tem uma pergunta que diz: como cultivamos a bravura em nossos filhos? Podemos ajudá-los a progredir em pequenos passos, garantindo que eles possam gerenciar a cada passo com segurança. Ensiná-los a habilidade de segurança. Não os empurre para situações assustadoras, se eles não estiverem prontos, né? Mas a gente não deve empurrar ele para uma situação problema, mas a gente deve ensinar eles a resolver pequenos problemas. A gente viu aqui no Prova Vai Ver que o menino ele queria um dinheiro, um valor para comprar a caixa de livro, para participar,
né, da programação da igreja, mas a gente viu que a mãe ofereceu uma solução a ele e ele, a primeira opção dele foi o quê? Poxa, é difícil, né? Logo isso, não tem outra coisa mais fácil não. Mas a mãe estimulou ele o quê? Você quer a recompensa? Então você tem que lutar, né? Então essa recompensa, essa forma de lidar com os filhos estimula nele a determinação, né? A resiliência, né? O não desistir fácil por causa da dificuldade. Porque nós estamos em casa, é muito fácil os pais ele nos defender, né? Os pais ele nos ajudar na nossa dificuldade. Mas quando nós crescemos e formos para o mundo, será que vamos ter tanta ajuda assim? Será que quando essas crianças elas crescer, que for para a escola e os amigos estiverem falando tudo de errado, tudo o contrário que os pais ensinou, será que ela vai ter essa coragem de se manter firme por aquilo que você ensinou? Né? Então essa coragem ela precisa ser incutida na nossa cabeça, na cabeça das crianças, pouco a pouco, a cada passo, né? Cada coisa simples que possa aparecer, precisamos ensinar as crianças forma de se manter firme ao que Deus ensina, porque o primeiro Deus que a criança conhece é o seu pai e sua mãe, porque a criança ela não sabe quem é Deus, né? O adulto ele busca, né? O adulto mesmo em todas as suas dúvidas e suas lutas pessoais, nós buscamos conhecer a Deus. Mas a criança, se para a gente é tão difícil conhecer quem é Deus, imagine para uma criança. Então o primeiro Deus que ele conhece é quem? É o seu pai, é a sua referência. Então se esse pai, ele não estimula seu filho de forma certa, infelizmente essa criança ela vai crescer com caráter fraco, né? Para lidar com um mundo tão duro e tão cruel. A última característica que vamos ver é o domínio próprio. Né? Mais uma característica que vamos ver na importância do caráter para a eternidade. Um caráter forte, um caráter que pode resistir nas dificuldades que vão vir sobre cada um de nós e sobre as crianças que hoje são crianças, mas que terão que enfrentar esse mundo cruel. Um exemplo é Davi, né? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24, do verso 4 ao 7. E diz assim: Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse a seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Nós vemos aqui uma pressão que existe tanto na vida de Davi e hoje existe muito mais, né? Porque a gente viu que Davi ele tinha um problema com Saul, porque Saul ele abandonou, né, a unção de Deus por suas atitudes. Davi foi escolhido, Saul sabia disso, e Saul, ele com seu coração rebelde, ele continuou o quê? Querendo agora destruir a vida de Davi. E ali era um momento que Davi estava fugindo com alguns homens que ele, né, se uniu, e ele ali, os homens o quê? Incentivaram essa sua chance. Você não pode perder essa chance. Olha o seu inimigo aí, ele está fraco, ele está desapercebido, né? É o momento de você aproveitar essa chance que foi Deus que te deu. Essa chance aí, esse dia que está acontecendo hoje, essa oportunidade que chegou para você, foi Deus que deu. Mas Davi, ele fez o quê? Ele pensou, ele até foi, a gente vê que ele até seguiu a orientação daqueles homens, em parte. Mas depois ele foi o quê? Tocado pela sua consciência, né? Uma consciência que tinha comunhão com Deus, uma consciência que, apesar de todas as dificuldades que ele passava, mas ele se mantinha em comunhão com Deus, e isso que pesou no coração dele. E ele falou agora com aqueles homens que ele nunca faria mal àquele homem, né? A gente vê aqui o que? O domínio próprio que foi influenciado na vida de Davi,
por meio do seu trabalho que o pai colocou ele de ser pastor de ovelhas quando ainda criança, e isso desenvolveu nele o quê? O domínio próprio de não aceitar qualquer influência. Ele sabia na mente dele a quem ele devia seguir, né? Os filhos, as crianças, quando ela estiver na escola, será que ela vai ser influenciada quando o amiguinho colocar alguma coisa na mão dele, né? Será que quando a criança ela estiver sozinha, que os pais não estiverem por perto, será que ele vai ter esse domínio próprio? Né? Isso aqui foi incutido na vida de Davi quando ele ainda era criança, né? Não foi deixado para quando ele era um adulto. Então a gente vê aqui a necessidade de ter um domínio próprio, uma força de caráter, que Davi ele não só não fez o que os homens queriam, como ele ainda conseguiu influenciar eles, né? Imagine a força do caráter desse rapaz. Ele não só não deixou ser influenciado por aquela orientação, como ele ainda conseguiu fazer com que aqueles homens maus, aqueles homens que não tinham temor de Deus, não fizessem o que eles queriam. Assim também Deus deseja que nós sejamos e que também os nossos filhos sejam. Amém. E sejamos influenciadores, né, e não influenciados. Né? Esse domínio próprio, essas características que Deus nos dá, ela está disponível para todos nós. Né? Nós não temos esse dom de desenvolver isso em nossa vida, mas Deus ele tem essa compaixão por nós. Assim, se a gente quiser, né? A pergunta que eu deixo é: qual exemplo nós queremos ser? Né? Qual exemplo nós temos sido e qual exemplo nós queremos ser? Que Deus ele venha estar em nossa vida a cada dia, para que possamos, com o poder dele em nossa vida, ser esse bom exemplo. Deus abençoe.